Senhor presidente e senhores deputados, dia 10 de dezembro é o dia que nós temos como referência o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. E neste dia 10 de setembro, 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, obviamente pouco ou nada se tem para comemorar. O que mais temos no Brasil, na América Latina, no mundo todo, na verdade são violações dos direitos humanos. Isso não impede que nós façamos aqui algumas lembranças do porquê de existir a Carta da ONU logo após o término da Segunda Guerra Mundial, com mais de 150 milhões de mortos, com a Europa devastada, parte da Ásia devastada, a economia latino-americana, ainda que na sequência tenha tido crescimento, mas também bastante prejudicada, e poucos países emergem da Segunda Guerra Mundial, em especial um deles, os Estados Unidos, como líderes mundiais. Mas a Segunda Guerra que trouxe a Carta em Defesa dos Direitos Humanos é uma lembrança permanente, e principalmente o Holocausto é uma lembrança permanente, e que parece, infelizmente, deputado Maurício Requião, que nos revisita o tempo todo. As ameaças que as pessoas sofrem todos os dias, em todos os lugares, elas parecem ignorar aquilo que há 70 anos atrás se propunha e que o Papa Francisco, numa matéria muito feliz, diz, está aqui, pede que os direitos humanos sejam eixo de todas as ações políticas, que sejam considerados direitos humanos, o direito à moradia, à saúde, ao lazer, à educação. Mas a base de direitos humanos, no seu artigo 3º, diz que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Diz também que ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as formas. Ninguém será submetido à tortura, nem ao tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. O artigo 7º diz que todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igualdade e à proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer tratamento ou discriminação. Diz ainda que ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado, ainda que alguns candidatos e depois posteriormente eleitos, durante o período eleitoral, tenham dito que aqueles que não concordassem com ele, isso são palavras do senhor Jair Bolsonaro, deveriam ser mandados embora do país. Enfim, todos os itens da Declaração dos Direitos Humanos, seus 29 itens, falam sobre um mundo necessário onde a tolerância, a generosidade e a compreensão possam ser marcas da política e não exceção. E eu falo sobre os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, senhores deputados, porque hoje duas situações me trazem essa tribuna. A primeira é esta, obviamente. Hoje nós estamos tendo uma série de atos no Brasil inteiro em defesa dos direitos humanos, num período em que nós estamos vivendo muitas violações. Na última semana nós tivemos 2 integrantes do MST no Nordeste sendo executados, metralhados na hora em que jantavam. Nós temos declarações homofóbicas, racistas, machistas, declarações feitas de extermínio das pessoas todos os dias, inclusive por autoridades. E obviamente que também é preciso que nós façamos aqui um relato que infelizmente o ocorrido foi nos dias que antecederam a esta data, e que o tema já foi aqui abordado. Eu uso o horário do
Horário do PT? Pois não. O tema já foi aqui abordado pelo deputado que nos antecedeu, deputado Recalcati, e obviamente eu me refiro especificamente ao que ocorreu na última semana na região do Sabará, mais especificamente, não na região do Corbélia, mas mais especificamente, numa das 4 áreas de ocupação, ali já há 8, 10 anos, e por coincidência, a única área que pertence à prefeitura. É a única área de fato pública. A única área, deputado Maurício, Vossa Excelência conhece, que pertence à prefeitura. São 4 ocupações na região sul, que tem 8 a 10 anos. Começou com Nova Primavera, tem cerca de 600 famílias. Depois, com 29 de março, que é justamente esta área da qual eu quero falar, que tem cerca de 350 famílias, 300 famílias. O deputado Recalcati conhece bem ali, até porque conhece também a ONG Anjos da Cidadania, o senhor Oscar, aliás, esteve lá também, no Anjos. Depois foi feito Dona Cida e Tiradentes. 4 áreas que têm todos os problemas que todas as áreas irregulares em Curitiba e no Paraná têm. Ah, tem problema com tráfico? Claro que tem. Aliás, eu não tenho problema com tráfico. Se nós formos em qualquer lugar de Curitiba, do Paraná ou do Brasil, nós vamos ter problema com tráfico. Acontece que em alguns lugares esse problema é falado em voz baixa, em meio a salões muito caros, com pessoas muito bem vestidas, com carros de luxo, e onde normalmente o policiamento ostensivo para coibir o tráfico não é feito, até porque se sabe que são pessoas que têm bastante influência, e eu não preciso aqui fazer nenhuma alusão a nenhum tipo de local desse, porque todos os senhores sabem, no Paraná, como eu falei, no Brasil, aonde eles estão. Mas estas áreas têm também problemas, falta de creche, são barracos, muitas vezes um encostado no outro, de saúde pública, de violência. Especificamente 29 de março é uma área que fica num terreno não plano. Ele é uma área quase, não é um morro, mas é uma área que tem uma inclinação muito forte, deputado Anibeli. E que foi feito, inclusive, um decreto para que aquela área fosse, toda ela, por ser pública, transformada numa área de habitação popular. Coisa que, infelizmente, não aconteceu nem com o ex-prefeito Gustavo Frutti e nem com o prefeito atual, Rafael Greca, que, aliás, mantém uma ordem de despejo sobre a área conhecida como Dona Cida, que é reivindicada por um grupo que diz ser dono, mas que não apresenta documentação, ou que a documentação apresentada não bate, não se sabe exatamente o que tem. Mas essa é uma das quase 300 áreas que nós temos regulares aqui em Curitiba. Mas o que ocorreu nesta área, especificamente, que todos os senhores, direto ou indiretamente, acabaram tomando conhecimento, é que nós tivemos o soldado Eric Norio, infelizmente, na madrugada de sexta-feira, atendendo a uma ocorrência. A informação dada pela Polícia Militar é que ele foi atender uma ocorrência de perturbação do sossego. O carro teria ficado na rua, o soldado teria descido, entrado na área e levou uma rajada de metralhadora com 2 tiros vindo atingi-lo, um deles na barriga e outro no pescoço. O que atingiu no pescoço foi o tiro que o levou a óbito. E como disse o deputado aqui Recalcati, nós lamentamos muito o que tem acontecido. Aliás, entrei em contato com a APRA, falei com o presidente da APRA, conversei a respeito da situação, colocamos a Comissão de Direitos Humanos, deputado Recalcati, à disposição da família do soldado, porque entendo que a indenização é irrisória, e já falei isso outra vez quando morreu um soldado do BOPE. Receber 100 mil reais depois de não sei quantos anos ou meses não significa nada. E ainda assim, só é esse valor porque o governador Requião, há 10 ou 12 anos atrás, fez a lei, porque senão não seria nada. Porque o governador Carlos Alberto, durante todo o período, não quis mudar a lei, não quis aumentar a indenização e tampouco ter seguro. E o senhor sabe que seguro para a atividade policial
nenhuma seguradora vai fazer. É o Estado que tem que fazer, mas não faz. Talvez agora, depois de toda essa tragédia que aconteceu, repense. A verdade é que nós tivemos um soldado morto, uma criança de 4 anos fica sem pai, a sua família fica sem proteção. Mas o que acontece a partir dali é incompreensível, para dizer o mínimo. É incompreensível. Por quê? O soldado Eric foi morto a 1h da manhã. Pouco tempo depois, cerca de 10 minutos depois, havia uma ambulância para recolhê-lo e levá-lo até a UPA e posteriormente tentar levá-lo até o hospital, que infelizmente não resultou em êxito para salvar a sua vida. Ele veio a óbito. Pouco depois da 1h30 começaram a chegar, 2 horas, chegar vários carros da polícia para buscar aquele que teria sido responsável pelo assassinato do policial. E que alguns dizem que foi aquele que se apresentou, outros dizem que não foi. Nós não vamos saber, deputado Recalcati, porque a polícia não aceitou quando ele se apresentou como sendo o responsável pelo crime, não sei exatamente por quê, a polícia não aceitou. Mas a verdade é que nós tivemos, a partir dali, uma sequência ou de quebra de protocolos, não sei se o protocolo da Polícia Militar prevê que o soldado entre sozinho numa favela, porque ele entrou sozinho, seu companheiro ficou dentro do carro, mas uma quebra de protocolos onde a Polícia Militar, com vários carros e vários policiais, acabaram fazendo, primeiro na madrugada, uma série de investidas contra as pessoas, e na sexta-feira, durante o dia, ou a maior parte do dia, dizendo, inclusive, aí não só no 29 de março, mas em toda a área, dizendo que as pessoas não deveriam sair de casa, porque estavam buscando, desde o Tiradentes, Dona Cida, 29 de março, e iniciando pelas moradias Nova Primavera, a busca desta pessoa. Obviamente que não obtiveram êxito. Mas passaram o dia com as crianças que haviam saído, não podiam sair de casa, com os adultos não podiam sair de casa, com o final da tarde, pessoas que chegavam sendo questionadas por onde que estavam, por que estavam vindo, com casas arrombadas, sem mandato, e é isso que nós precisamos saber, o que leva as pessoas a fazer a polícia a fazer esse tipo de procedimento, com todos os seus pertences sendo revirados, e pior ainda, deputado Recalcati, Vossa Excelência acompanhou certamente tudo o que aconteceu, com pessoas sendo espancadas, e eu estou falando do que eu vi pessoas com ferimentos, eu vi pessoas que, depois, na sequência, nós vamos fazer, inclusive, um pedido para que o GAECO e o Ministério Público acompanhem esse processo do que ocorreu lá. É preciso, até porque eu falei com o doutor Olímpio na sequência. E, na sexta-feira, durante todo o dia, foi esse processo, com alguns policiais, inclusive, procurando as pessoas, todas as pessoas dizendo que queriam sim que fosse encontrado o culpado, porque em nenhum momento, deputado Recalcati, que as pessoas dão apoio, aliás, elas são vítimas, dão apoio ao tráfico, nenhum momento, são trabalhadoras, vieram do seu serviço, as crianças ficaram em casa e no final da tarde, quando chega o leite e o pão, começaram a sair para buscar leite e pão, e naquela área, que o deputado Maurício conhece bem, porque é a área onde eles fazem as assembleias, há um vídeo onde acontece alguns tiros. E na sequência disso, os policiais saem no final da tarde e voltam mais tarde, mas dizem, segundo os moradores, que voltariam para encontrar a pessoa que cometeu o assassinato. Isso por volta das 10 horas da noite, e as coisas tomam uma proporção muito maior. A ponto de nós chegarmos por volta de 1h, 1h30 da manhã, um rapaz que saía de casa, eles não sabem exatamente quem era, porque ele não morava no 29, eles estavam morando ao lado, que são todas juntas, aquelas 4 ocupações, entrou na área e não se sabe quem, mas a verdade é que, e eu estou fazendo o relato do que eu ouvi, as pessoas sabem que ele levou, e é preciso que aí se faça a investigação, cerca de 2 ou 3 tiros, veio a óbito, e obviamente que isso gerou uma grande confusão, e já na sequência disso, e ele foi a óbito exatamente, ou muito próximo do local onde também tinha ido a óbito o soldado Eric Noril.
Na sequência, a casa ao lado onde o soldado havia tombado começa a pegar fogo. A família daquele que seria o responsável. Deputado, Vossa Excelência tem um minuto para concluir. Eu pergunto se eu posso usar o horário do grande expediente, senhor presidente, só para concluir. O horário do grande expediente? É que não há ninguém inscrito. Pois não. Se Vossa Excelência me permite. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, deputado Recalcati, nós temos as casas incendiadas, começam a pegar fogo, e uma tragédia sem precedentes. O bombeiro chega, as pessoas demoram para poder ter o acesso do bombeiro ter até os locais. Eu vi, inclusive, a coletiva dada pela Polícia Militar. A verdade é que nós tivemos cerca de 150 casas queimadas, barracos queimados, tudo, deputado Tercílio, absolutamente tudo queimado. Não sobra nada. Não tem roupa, não tem documento. A pessoa que morreu não se sabe quem é, pelo menos até o momento, porque não havia condições de retirá-lo, tiraram o corpo mais tarde. E neste processo de horror, para que o bombeiro entrasse, deputado Maurício, os próprios moradores fizeram um cordão de isolamento. Para que o bombeiro entrasse, liberaram a rua, porque havia sido trancada a rua, retiraram os pertences e o bombeiro entrou. Isso foi até as 4 horas da manhã. 4 horas da manhã houve mais um tumulto, os policiais se retiraram, houve tiros de bala de borracha, gás, aquilo que nós já acompanhamos algumas vezes. Tem algumas pessoas que estão feridas, pessoas que estão ainda nos hospitais, pessoas que daí no sábado de manhã, quando eu estive lá, passei o dia todo na 29 de março. Outras pessoas estiveram também, mas no sábado de manhã vieram fazer os relatos, no domingo também. No sábado nós entramos em contato com o presidente Adhemar Traiano. Falei ao presidente Adhemar Traiano que estava pela Comissão de Direitos Humanos. Tentei entrar em contato com outros deputados que porventura quisessem acompanhar, mas a gente sabe que num sábado é mais difícil isso acontecer. As igrejas no entorno, todas elas prestaram solidariedade. Há uma grande quantidade de materiais que foram recolhidos, de roupas, calçados, alimentos, mas esse não é o problema maior. Há alguns problemas maiores do que esse. Primeiro, o medo que as pessoas estão por conta do processo que ocorreu. E eu pude presenciar isso, senhor presidente, quando falei com o doutor Olímpio, e o doutor Olímpio prontamente nos atendeu, entrou em contato com o senhor Mesquita, secretário de Segurança Pública, para solicitar que a Polícia Militar não entrasse na área, uma vez que havia uma animosidade muito intensa com a Polícia Militar. Pedimos 2 carros do COP, o que aconteceu na sequência. O COP esteve lá, policiais do COP estiveram, inclusive, para acompanhar um promotor designado pelo doutor Ivonei Foga, do GAECO, para ouvir, ainda que de forma bastante precária, mas para ouvir os relatos das pessoas. Pessoas que, antes que alguém pense, majoritariamente votaram em todos os candidatos. Muitos daqueles que estão aqui. Inclusive vi da deputada Vitória, Kombi deputada Vitória, e casas com cartazes da sua campanha de prefeito. Pessoas que falaram bem da senhora, falaram bem de outros deputados. Então não há uma partidarização. As pessoas estão lá, como toda a cidade está, fazendo as suas opções. As pessoas estão lá, trabalham. As pessoas estão lá, vão às aulas. E as pessoas estão lá, que eu vi no sábado, estavam extremamente assustadas com o que viram. Com a violência policial que nós presenciamos através dos relatos e também através das pessoas que se apresentaram ao promotor que estava lá, do GAECO, com o medo do próprio tráfico, verdade também. Essas pessoas são vítimas. São vítimas. Isso foi dito por um pastor, se eu não estiver enganado, não sei se da Igreja Universal ou da Igreja Poder Mundial de Deus, que tem próximo ali, que essas pessoas estão entre, de um lado, a violência do tráfico e, do outro lado, a violência policial. E todos os seus pertences queimados. Todos. As principais lideranças
foram ameaçadas, as principais lideranças foram ameaçadas. Os relatos dão conta que na hora do incêndio, quem fez o processo de colocar fogo estava com roupa não identificada, com gorro preto, não se sabe quem. Agora, 7, 8, 10 pessoas. Cabe ao GAECO e à Polícia Civil identificar. Não a nós, somos deputados, muito menos a Comissão de Direitos Humanos. Mas eu acredito e espero que o GAECO possa identificar, porque quem fez isso é bandido. Independente de onde esteja, é bandido, é criminoso. Colocar fogo numa comunidade que tem mais de 200 casas, deputado Recalcati, Vossa Excelência conhece. Vossa Excelência esteve comigo, inclusive, na ONG Anjos do Oscar, há uns 5 anos atrás. Vossa Excelência não era deputado ainda. E sabe, o Oscar é uma pessoa que cuida de ex-presidiários, inclusive, sabe o que significa aquela região ali. Quem fez isso não é nenhum tipo de pessoa que queira o bem da população, seja por qual razão for. Quem fez isso é bandido e tem que ser tratado como bandido. E naquela madrugada, onde crianças foram espancadas, e eu não estou falando do que eu ouvi, estou falando do que eu vi. Ontem, junto com outras pessoas da Comissão de Direitos Humanos, quando nós estivemos lá, pessoas se apresentaram. A não ser que elas tenham se batido e tenham dado soco no seu rosto, e tenham batido o rosto na parede, e tenham quebrado costelas, ela mesma, o que é uma coisa surreal, essas pessoas foram agredidas. As pessoas foram agredidas. E é preciso que se busque saber quem as agrediu formalmente. Não por ouvir falar, não por dizer que este ou aquele fez. É preciso que se saiba exatamente quem fez, quando fez, por que fez e como fez. É uma situação tão grave, deputado, que mesmo, senhor presidente, depois de falar com o senhor, depois de conversar com o doutor Olímpio, depois do secretário de Segurança Pública ter feito a solicitação para que naquele momento nós tivéssemos apenas a COP e não a Polícia Militar, 2 carros da Rotam foram até a área. Foram até a área e, obviamente, foram recebidos de uma forma muito ruim. E eu fui falar com os policiais da Rotam, não houve tempo. Antes mesmo de falar com os policiais da Rotam, eles fizeram a volta, saíram de lá, ficaram na esquina. Quem conhece sabe que aquela área tem uma subida. Ali quem vai para a Essência, ficaram na esquina e aí começaram a querer apedrejar. Nós tivemos que pedir para que não apedrejasse, para que não houvesse uma reação pior. A verdade é que a situação é muito complicada. Nós temos várias lideranças que estão com muito medo físico com suas famílias. E hoje nós tivemos uma reunião que tirou algumas deliberações. Nesta reunião, independente de todo o relato feito, porque eu volto a dizer, deputado Embele, esse relato tem que ser apurado pelo GAECO, pelo Ministério Público. É deles a competência e não nossa. Mas que aconteceu na madrugada de sexta, na madrugada de sexta, durante a sexta-feira e no início da noite de sexta-feira, naquelas 20 horas pós a morte do soldado, que aconteceu um processo totalmente fora dos protocolos que devem ser seguidos por aqueles que são segurança pública, eu acho que é preciso se averiguar, mas não há dúvidas que aconteceu algo muito, deputado Recalcati, fora dos padrões que são considerados padrões dentro daquilo que se espera. Não sou eu que vou apurar isso, nenhum deputado aqui vai fazê-lo. O GAECO vai fazê-lo, o GAECO vai ver as pessoas. Nesse sentido, nós fizemos a reunião hoje e fizemos o seguinte pedido. Há vídeos, há filmes, há depoimentos, aos montes, que não adianta a gente ficar passando no WhatsApp. Quem tem que fazer isso, volto a dizer, é a polícia. É dela o papel. Há relatos de uma senhora, deve ter dito ao deputado Recalcati também, que ficou extremamente tensa com o que havia acontecido, até depois do toque de recolher. Perdeu seu filho ali, do lado daquele bar que fica na rua principal, atrás da Toshiba. Teve um aborto ali. Foi levada para a UPA, perdeu seu filho, está no hospital. Perdeu seu filho lá.
Há pessoas que foram feridas, estão nos hospitais. Até agora nós temos 2 mortos confirmados, porque há muita história que esse estava carbonizado. Realmente, eu falei com a Polícia Científica ontem, ou sábado, aliás. Nós temos 2 mortos, além do soldado. Um morto que foi Pablo, que foi encontrado fora, na sexta-feira, fora da área, ali no mato. E outro que é esse rapaz que chegou, que morava no norte do Paraná, que disse que ia embora dali a 2 dias ou 3 dias, e que foi alvejado, e precisa saber quem o alvejou e qual é o nome dele, e qual é a sua família. Mas o que nós fizemos agora foi tirar hoje algumas resoluções e acompanhar o caso. Primeiro, um levantamento de quantas são as famílias, quem perdeu e o que perdeu. Segundo, encaminhar ao Ministério Público e ao Dr. Ivonei um pedido de proteção a estas pessoas, porque é o poder público que deve dar proteção a essas pessoas, e a apuração das violações e a responsabilização de quem tenha feito as violações. Com a Defensoria Pública, entramos em contato com a doutora Olenka. A doutora Olenka está procurando, junto à Prefeitura, aluguel social, porque não adianta entregar tábua, não adianta entregar tijolo, não adianta entregar cimento, não adianta entregar nada. Essas pessoas ontem perguntavam, tá, eu ganhei roupa, colchões, cobertores, mas vou levar para onde, se tudo que eu tinha foi queimado? É preciso aluguel social durante um tempo, e é preciso que o senhor Rafael Greca de Macedo, prefeito da cidade de Curitiba, que obviamente é a pessoa que pode resolver a situação da desapropriação da área, inclusive da área que é pública, que mandou, aliás, a Defesa Civil, diga-se passar, a Defesa Civil do Estado esteve lá, mas teve também a assistente social do CRES, teve também o FAS. Todas as pessoas poderiam estar lá prestando assistência se estiveram. Agora é preciso resolver o problema. E só vai se resolver o problema regularizando aquela área. As pessoas não vão sair de lá por uma razão simples, não tem para onde ir. Ah, mas foi tudo queimado. Eu sei que para alguém talvez fique bacana. Queimaram tudo, sabe, deputado Recalcati? Então não tem problema. Quem viu as fotografias, quem não viu, aproveite para ver. Não adianta botar o trator ali e achar que alguém vai usar aquela área. Não vai. Aquilo ali vai continuar sendo ou uma favela como de fato era uma favela, com os barracos encontrados, ou uma área urbanizada, que pode ter uma chance, o prefeito Rafael Greca, junto com a Coab e a Coapá, de regularizar a área que tem quase 2.000, 2.500 famílias. Há esse pedido, deputado Prazic, feito por todas as igrejas e todas as denominações religiosas que estavam lá. Regularização fundiária. É isso que as pessoas esperam. Porque sofrimento elas estão cheias, deputada Mara Lima, estão cheias. Eu vi dezenas de mulheres chorando, de crianças chorando, de adultos chorando, de pessoas assustadas, de pessoas machucadas. Ah, mas isso aqui era ligado a isso aqui é vagabundo. O que são não me interessa. Eu sei que essas pessoas apareceram com o rosto inchado, com as costas cheias de vergão. Uma das pessoas que apanhou, segundo ela, e apanhou muito, tem tornozeleira eletrônica, desligou a tornozeleira e avisou o juiz que está desligando porque ela não quer ser localizada, porque, segundo ela, deram um cobertor e bateram muito nela. É preciso resolver isso. Mas mesmo que o GAECO resolva a situação da precariedade da habitação naquela área que já tem 10 anos, pode ser resolvida a partir dessa tragédia. E eu espero que isso aconteça. Nós criamos hoje aqui um comitê de apoio a 29 de março e aquela região toda. Aqueles que quiserem ajudar, podem ajudar, sabem como ajudar. É fácil de ajudar. E eu acho que essa casa, senhor presidente, fez o papel que deveria fazer. Eu estive em nome da Comissão de Direitos Humanos, mas também em nome, avisei o presidente Ademar Traiano, em nome da Assembleia Legislativa, e eu acredito que nós, tanto da comissão como a Assembleia, quando estivemos lá, falei ao senhor no sábado de manhã da situação, nós tivemos todo o apoio da Defensoria, da Assembleia, do Ministério Público e, obviamente, do Governo do Estado, quando, através do seu secretário, determinou que a Polícia Militar não entrasse, seja por que razão fosse que quisesse voltar, seria uma tragédia. Então, antes que as coisas fiquem piores, vamos tentar regularizar isso, porque aquelas pessoas estão sofrendo há muito tempo, e esta tragédia que foi em
Para concluir, deputado. Esta tragédia, que foi o incêndio que ocorreu, a forma como foi criminosa, porque o incêndio é criminoso. Quem fez, cabe à polícia investigar e apurar. Mas a forma como foi feito é criminoso, é feito por bandidos. É feito por bandidos. O incêndio e as consequências do incêndio. É feito por bandidos. E é preciso que nós apuremos. Em todos os lugares há pessoas corretas e há pessoas que não são corretas. As pessoas corretas tocam a sua vida e aquelas que não são corretas respondam pelos seus atos. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.